Alô, amigos, alô, internautas, alô para você que acompanha a nossa programação da TV Web São Caetano, aqui em São Caetano, na região do Grande ABC, a região mais industrializada do país, e também estão espalhados aí por todo o planeta. Este programa, o nome dele é Entrevista Coletiva. Será apresentado mensalmente, ou seja, uma vez por mês. E sempre terá um convidado especialíssimo, mais em cima de um assunto de grande atualidade. Então nós temos aqui a nossa estreia de hoje com a segunda mulher a assumir o comando do policiamento da região do Grande ABC. Ela tem uma formação acadêmica além da sua formação militar. Ela é psicóloga formada pela Universidade do Oeste Paulista, realizou estudos sobre saúde emocional e o perfil psicológico do policial militar, doutora em ciências políticas e de segurança e de ordem pública, já desempenhou funções de mando na capital paulista, da cidade de Teodoro Sampaio, Pirapozinho, Presidente Prudente, Mauá, além da Baixada Santista e também aqui no Vale do Ribeira. Em maio deste ano, ela assumiu o comando do policiamento da área metropolitana 6, que engloba os municípios do ABC. Ela é a coronel da PM, Cláudia Barbosa Rigon Pereira. Comandante, seja bem-vinda. Essa equipe aqui vai falar com a senhora a partir desse momento, por isso que eu estou falando mais depressa, para aproveitar bastante o tempo. Aqui está o companheiro Marcos Savoy, da TV Web São Caetano, que tem programa aqui diário na nossa TV Web São Caetano. Nós convidamos também o Leandro Amaral, da TV Web São Caetano, e também da Rádio ABC. E o Tony Duarte, que sempre está conosco aqui na TV Web São Caetano. Além do advogado, vereador e apresentador da Web São Caetano, Éder Xavier. Coronel, seja bem-vinda. A senhora há de convir comigo que esta é a única eleição em décadas que a segurança pública faz parte do item das preocupações. Nas últimas décadas, a segurança nunca estava lá. Era saúde, educação, isso, aquilo. Agora nós temos, qualquer pessoa na rua fala, precisa melhorar a saúde, educação, segurança pública, passou a ser um item importantíssimo na eleição que nós vamos ter esse ano. Eu ia fazer uma pergunta para a senhora, mas o vereador Éder Xavier está fazendo sinal que ele quer fazer a primeira pergunta. Vereador, por favor. Senhora Coronel Cláudia Barbosa Rigon, o Ney Gonçalves Dias contou o exponencial do seu currículo e, evidentemente, o que ele contou já demonstra o mérito. Nos dias atuais, graças a Deus, a mulher vem ocupando os espaços naquilo que era muito conhecido como mais atividades masculinas, não é? Então nós temos mulheres pedreiras, mulheres dirigindo caminhões, aqueles caminhões tão grandes, fazendo coisas maravilhosas, não é? E a senhora, como nós sabemos, é a segunda mulher a assumir o comando da PM na região do ABC. Senhora Coronel, o currículo é importante, certamente o mérito. Como é comandar tantos homens? É um desafio. Eu sempre começo assim porque é um grande desafio realmente, ainda mais se tratando de uma área tão importante para a sociedade como um todo. Mas assim, eu estou na Polícia Militar há 27 anos. E esse convívio com os homens, de uma forma assim, em termos de quantidade que você comentou, né? Isso aí acabou fazendo parte do dia a dia meu e das minhas colegas e de todas as policiais femininas. Então, para nós é normal, é um ambiente de trabalho, nós temos os nossos objetivos, né? Nós temos as nossas missões a realizar, independente de homem ou mulher. Nós procuramos trabalhar com o profissional. Para cada mulher, quantos homens tem esse dado? Nós temos, não chega a 10% efetivo de mulheres na Polícia Militar para o contingente geral. Então eu posso entender que as missões faz com que o foco seja nas missões, no aspecto administrativo e o aspecto de ser homem ou mulher, passa longe de haver uma preocupação dentro da corporação. Mesmo porque não há atualmente uma restrição para o ingresso.
Para ingressar na Polícia Militar é um concurso público que é aberto, então assim, quem se interessar pode ir lá e realizar o concurso, seja homem ou seja mulher. Será tratado a mesma coisa. Sem dúvida. Perfeito. Satisfeito. Tório Duarte, é você agora, o homem que veio do Nordeste para empolgar o grande ABC. Tório. Obrigado pela deferência, Ney. Eu gostaria de continuar dentro dessa questão do aspecto social do policial militar, porque me parece, hoje, a categoria reclama que o soldo, o vencimento é muito baixo. Eu faço uma pergunta bem objetiva, comandante. Vale a pena ser policial militar hoje, nesse país, principalmente no estado de São Paulo, onde nós sabemos que existe, infelizmente, uma bandidagem e o crime organizado graça, a verdade é essa. Vale a pena ainda hoje o jovem que está em casa, que está pensando em ingressar nessa carreira? A senhora aconselharia uma pessoa a ingressar nessa sua carreira? Vale a pena ainda? Sem dúvida. É uma profissão maravilhosa, né? Óbvio que a questão econômica, ela interfere, mas existe acima, né, da questão econômica, a questão da devoção à profissão. Nem sempre o que nós fazemos em relação a almejar um grande salário. Isso não falo só em relação à Polícia Militar, em outras profissões também. É o querer, é o desejar realizar algo em prol da sociedade, né? E assim, a questão salarial é um aspecto, mas existem outros aspectos que são importantes que precisam ser considerados, como em relação à estabilidade profissional. Hoje em dia, que se comenta a questão do desemprego, hoje, graças a Deus, assim, e alguns gestores, reduzida, mas é uma questão a ser ponderada. Nós temos uma estabilidade profissional. Ninguém entra na Polícia Militar para se tornar um milionário. Isso é muito claro e isso desde o começo a gente já sabe. Mas existem outras compensações que vale a pena. Mas nessa questão, só para poder finalizar esse aspecto social, nessa questão, por exemplo, da Operação Delegada, aqui mesmo em São Caetano, o governo municipal do prefeito Paulo Pinheiro fechou, na verdade, um acordo com o governo do estado para que haja a chamada Operação Delegada, que é, na verdade, a oficialização do bico do policial. Isso a senhora não acha que é uma falta de um tratamento mais decente para com o policial? Porque, afinal de contas, o camarada que está de folga é porque ele vai curtir aquelas horas com a família, de lazer, se dedicar à família. E, de repente, do contrário, com a Operação Delegada, ele vai, na verdade, fazer o quê? Ele vai fazer o bico institucionalizado, vai trabalhar na sua folga. Isso não compromete o trabalho, a produtividade desse profissional? Não. Por quê? Primeiro, porque ele é voluntário. Então, o policial militar, ele não é obrigado a realizar esse trabalho na hora de folga. E outra, há uma limitação, né? O policial militar, ele não pode se inscrever para trabalhar nessa atividade logo após o encerramento do serviço dele oficial, né? Então, ele tem um período de folga, ele tem um limite de dias que ele pode trabalhar. Então, é algo que às vezes é lógico, as pessoas comentam, deveria ganhar um salário maior? Deveria, acho que qualquer trabalhador, se perguntar, ele fala que ele deveria ganhar um salário melhor. Mas é uma possibilidade. E eu vejo isso positivo perguntando até para os próprios policiais. Hoje em dia nós temos, além da delegada, que acontece aqui em São Caetano, nós temos a DGEM, que é similar, né? O policial ele trabalha na hora de folga dele, mas é remunerado pelo próprio Estado. E aqui na região do ABC, nós começamos com 140 vagas dia. Então, todos os dias, 140 policiais militares trabalham a mais na nossa região. A adesão foi tão grande, que agora, recentemente, no final de agosto, com a divulgação do governador, né, que aumentou de 2.000 vagas para 3.000 vagas, nós recebemos mais 60 vagas. Então, hoje nós temos 200 policiais todos os dias trabalhando. E a nossa adesão, ela é praticamente total. Por isso que houve esse acréscimo. Então eu vejo como positivo. O policial militar, ele é o termômetro para dizer se algo está sendo bom ou ruim. E é uma forma dele incrementar a renda dele de uma forma segura, ele está fardado, ele está com a comunicação e ele está com a proteção das viaturas que estão no serviço ordinário. Então eu vejo como bastante positivo. Você está na TV Web São Caetano, entrevista coletiva uma vez por mês, um assunto importante e a pessoa de destaque hoje, a coronel da Polícia Militar de São Paulo, Cláudia Barbosa Rigon Pereira, que é a comandante do policiamento do Grande ABC. E o Leandro Amaral, da TV Web São Caetano e da Rádio ABC. Qual é a sua pergunta?
Legal, obrigado Ney, obrigado aos demais colegas aqui de bancada. Também quero saudar a nossa entrevistada, comandante, e quero versar a pergunta a respeito da questão dos números. Muito se fala, e a gente sabe disso no dia a dia, da importância do registro de quem está em casa, de quem nos acompanha na internet, de deixar oficializada qualquer tipo de ação irregular. Não adianta reclamar para o vizinho, para o morador do lado e não registrar oficialmente, até para a polícia saber, por meio do comando, a estratégia a ser definida para aquele bairro, para aquela região. E recentemente nós tivemos também, graças a Deus, com o advento da internet, a questão da delegacia eletrônica. Isso. Mas da mesma forma que a tecnologia serve para o bem, serve para o mal também, comandante. Eu quero saber de que forma essa tecnologia tem aumentado de uma forma equivocada os registros na região. Tem muita fraude, tem muitos dados mascarados por meio da internet? Olha, isso é algo realmente novo, nós ainda estamos avaliando. O que nós temos de concreto é que houve um aumento de 50% dos registros de roubos por meio da delegacia eletrônica. Desses 50% de acréscimo, 30% se refere a roubo de celular e documento. Tanto que, assim, é um percentual de 10% de documentos que são declarados como sendo roubados. De certa forma, isso ampliou as nossas estatísticas, né? Mas a gente observa também que há uma possibilidade da diminuição da subnotificação, que, como você bem falou, acaba afetando o nosso planejamento. Se nós não temos a informação adequada do que está acontecendo, nós podemos realizar um planejamento equivocado. Então é algo que está ainda em desenvolvimento, há necessidade de serem confirmados esses registros eletrônicos. Isso, nós temos mensalmente uma reunião na Secretaria de Segurança Pública junto com a Polícia Civil, Polícia Militar e a própria gestão lá da Secretaria, para verificar a possibilidade, no caso dos RGs, que há notícia de realmente que há fraudes, de excluir a necessidade de o pagamento de uma taxa, no caso de uma necessidade de segunda via. Porque o que se ouve é o seguinte, a pessoa ela registra como roubo para ela poder se isentar dessa taxa dessa segunda via. Então, assim, a pessoa registraria, mas ela ficaria isenta. Então, acredito eu, né, e os demais oficiais, que isso reduziria o registro, porque a pessoa não precisaria desse artifício para poder ser isenta de uma taxa. Ela simplesmente registraria quando acontecesse de fato. Comandante, até para deixar claro para quem nos acompanha, qual que é a diferença nesse procedimento? Por exemplo, para quem utiliza, para quem recorre à delegacia eletrônica, de que forma tem que proceder? É o site da Secretaria da Polícia Civil, a pessoa entra através da internet e lá ela é alertada dos procedimentos que ela realiza e também o que exatamente aconteceu, porque as pessoas elas desconhecem, eu acredito, não é um conhecimento muito comum, a diferença entre o roubo e o furto. Né, que o roubo existe a necessidade da violência ou da grave ameaça e o furto não. O furto é a subtração, às vezes sem a pessoa perceber. Então, são modalidades criminosas diferenciadas que requerem ações diferenciadas. Mas o site, ele é autoexplicativo e a pessoa precisa colocar os dados, todas as informações pessoais, e ela é alertada também do crime de falsidade ideológica e comunicação de crime. A entrevista que a senhora deu é extremamente curiosa, porque, com relação a esse assunto que o Marão falou, a senhora vê que Diadema tem 55%, São Bernardo tem 46%, ou seja, municípios com uma grande população tiveram um grande aumento. Dos roubos. Dos roubos. Santo André, que tem 500 mil habitantes, que é uma grande cidade, mas tem 500 mil habitantes, já caiu para 25. São Caetano, que tem 150, já caiu para 13. Mas quem quer falar com a senhora agora é o Marcos Savoy. Coronel, obrigado pela sua presença. Eu particularmente fico muito feliz porque assim, eu tenho um lado, o meu lado é da legalidade e do apoio sempre às polícias militares, né, que estão aí trabalhando, e a todas as polícias, mas a polícia militar que está aí no dia a dia. Não é minha pergunta ainda, mas tem a questão do furto e roubo de carros aí também, que isso aí a pessoa tem que registrar, né, Coronel? Tá aí, isso aí a senhora não pode dizer que não temos, e o grande ABC está meio, né, no bico do corvo aí, né? Nós tivemos redução de roubos de veículos nos 2 meses seguidos, junho e julho. Tá. Tivemos uma redução nesse mês agora de julho para agosto de 18%.
Então, Você assim, acha que é por causa da lei do desmanche? Ou olha, ainda não tem? eu sempre faço uma análise, Savoy, sistêmica, né? Eu não acredito que exista uma medida que interfira nessa questão aí criminal, né? Então, assim, existiu a lei dos desmanches, as nossas operações, elas também foram intensificadas, e também o incremento desses policiais da DGEM, né, que eu expliquei, né? Então, todo, assim, né? esses policiais, eles são posicionados em locais onde mapeamos, a nossa inteligência mapeou como locais de elevado índice de furto e roubo de veículos, normalmente ao redor de consultórios médicos, de universidades. Então, esse foi o trabalho nosso e a gente entende que esse conjunto, ele está surtindo esse efeito de redução. Eu disse aqui que o roubo em São Bernardo, as queixas foram maiores em São Bernardo, Diadema, por quê? Porque lá tem mais gente. São Caetano tem menos gente, então diminuiu aqui para 13. Só que, roubo de carro. 48%. E o roubo é o assalto. Quer dizer, não tem, né? o roubo de carro foi tão expressivo que ele não obedeceu A lógica. a lógica da população e do território, que é pequeno aqui. Como diz o vereador Éder Xavier, são 15 km². Mas faça a pergunta, por favor. Não, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, assim, ó, direto, né? O que a senhora pretende fazer aí? Porque, na verdade, assim, ó, nós da população, é o seguinte, a gente quer ver cacete e bala para cima do malaco, entendeu? Eu não quero dizer negócio assim, não sei o quê, número para lá, número para cá, número eu quero que se dane. Eu quero saber o que a senhora vai fazer, vai pôr o policial na rua, vai fazer operação, vai ter enfrentamento. Tudo bem que a gente sabe que a turma dos direitos humanos está aí, os caras enchem o saco. Mas o que a senhora vai fazer, coronel? Porque o antecessor da senhora, me desculpe, entrevistei ele já, mas parece que ele desapareceu daqui. Então o que a senhora vai fazer? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Entrevista coletiva, uma vez por mês, TV Web São Caetano. Os nossos ilustres questionadores de hoje, o Marcos Savoy, Leandro Amaral, Tony Duarte, Éder Xavier, a coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira, comandante do policiamento do Grande ABC, é a nossa ilustre convidada de hoje. O Tony Duarte se queixou que não vê policiamento da periferia, só vê policiamento às vezes do centro. E o nosso companheiro Savoy quer saber da senhora se que tipo de policiamento vai ser. Vai passar a mão na cabeça, não vai passar a mão na cabeça, vai dialogar com os direitos humanos ou não, enfim, o que vai ser feito? Bom, nós temos que agir pautados pela lei, sempre, viu, Savoy? Não tem outra forma. Isso que é a desgraça, porque o malaco ele não age pautado pela lei, mas tudo bem. Não tem outra forma. Né? Mas não, a senhora está certa. Né? Mas assim, essa situação de reclamações de que não se vê viatura, eu sempre, como disse, né, eu procuro fazer uma análise sistêmica, né? Quando chegam esse tipo de notícias para nós verificamos as viaturas que estão naquele subsetor ou naquele município. Eu garanto para vocês que tem viatura na cidade toda. O que ocorre? O que a gente verifica? Às vezes, a apresentação, por exemplo, uma viatura ela atende uma ocorrência e tem que levar para uma delegacia. Às vezes o tempo de permanência dessa viatura na delegacia ele acaba excedendo o que nós desejaríamos. Então essa viatura ela fica empenhada ali no caso de flagrante. Mas e não tem outra forma.
Existe toda aquela burocracia, existe a necessidade do registro e, evidentemente, enquanto essa viatura ela está empenhada, ela está deixando de patrulhar. O que nós estamos conversando, e nós ainda bem temos um diálogo muito bom com a Polícia Civil aqui da região, é de que em determinadas circunstâncias possíveis, ou seja, situando-se os flagrantes, no caso de uma apresentação de uma ocorrência em um horário onde haja uma grande demanda e a demora seria grande, nós deslocamos um policial da administração ou um policial que esteja impedido de trabalhar no operacional e ele aguarda para esse registro, né? Não há problema nenhum nisso daí e a viatura retorna para o patrulhamento, né? Essa é uma das medidas que a gente busca, né, até minimizar essa situação da presença da polícia, porque eu concordo com você, Savoy. Números, ninguém quer saber de números. Se eu fui roubada, eu estou preocupada com a minha situação, né? Não quero saber, eu não quero saber se os eu números sou 1%, são baixos. se eu Exatamente. sou 2, né? E além disso, o que nós temos agora também de recurso são esses policiais da DGEM. Tá. Então, esses policiais... Não é pouco, né, Coronel? Não é? 200 3 por dia? milhões de habitantes aqui, 200 soldados? Não é. Porque assim, a gente costuma imaginar, né? As pessoas se perguntadas, elas gostariam de ter um policial na esquina da casa, mas isso não é possível. O que a senhora vê nesse aspecto político, neste momento? É a segurança que falta. Então vai aquele candidato e fala assim, olha, se eu for o governador eu faço diferente. O outro fala, se eu faria diferente. Aquele não é bom, eu sou bom. Então eu tenho uma proposta melhor. São tantas propostas que acabam não saindo do papel, ficam só no mundo das propostas e depois, neste período, é fácil despejar para quem representa um dos problemas da sociedade, perguntas que podem até mesmo ser interpretadas e ter vantagem política para esse e para aquele. E nós sabemos que a polícia militar, assim como tudo aquilo que depende da organização do Estado, depende muito da decisão política. Porque talvez um governador, seja esse ou aquele, possa dirigir para a senhora, para o seu comando aqui, imagine, 200 aqui, policiais é pouco. Então eu, governador, vou mandar para a senhora 2.000. Eu, governador, vou mandar 500 automóveis. Eu vou pôr os drones. Eu vou fazer tanta coisa. Aí fica mais fácil. Mas dentro dos limites que as pessoas têm, é que elas precisam dar a satisfação. Então a pergunta objetivamente é, nesses momentos de política, de eleições, a senhora deve ter acompanhado. Muita gente tira vantagem indevida falando coisas que não vão fazer. Isto acontece ou não, Coronel? Bom, acontece. Mas assim, eu penso, eu e a minha equipe, que a gente tem que continuar o nosso trabalho, independente do período eleitoral ou não. Né? Nós temos uma missão, como eu disse, e é promover a segurança para as pessoas. Né? Agora, pergunta em resposta, né, ao que eu vou fazer. Só complementando, né, eu e todos os policiais aqui da região do ABC, 3.000 policiais, né, nós vamos continuar trabalhando. Agora, nós precisamos também contar, são dois aspectos que eu costumo, sempre que tenho oportunidade, né, na imprensa principalmente, mencionar, que é a sensibilização da população em relação à questão da segurança, né, foi comentado aqui, é uma questão importantíssima, né, que ela é constitucional. Né? A segurança pública, ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e responsabilidade de todos. Então, parte daí já da Constituição Federal a importância. Mas as pessoas, elas possuem mecanismos de participação maior e a gente tem muita dificuldade de sensibilizar essa comunidade a fazer parte de uma forma preventiva. Porque quando ela é vítima de alguma forma, aí ela vai atrás. Isso é muito comum. Mas passado o período de crise, ela acaba deixando de lado. E isso daí precisaria ser um comportamento mais intenso, a participação da comunidade. Nós temos os nossos consegues, né, que se reúnem mensalmente com representantes da prefeitura, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda, né, onde é o fórum ideal para se colocar posições, se criticar, fazer sugestões em relação à segurança. E nós temos os nossos capitães, comandantes de companhia, um trabalho árduo em convencer essa população a participar. Existem consegues mais ativos e existem consegues que têm mais dificuldade. Comandante, eu quero pegar o gancho da senhora, até me permite... Deixa eu só complementar. Então, e assim, e tirar um pouco o peso e a responsabilidade toda da segurança da Polícia Militar. Do total de flagrantes que nós tivemos no decorrer desse ano, mais 50% desse número são adolescentes.
E nós fizemos um levantamento e assim, a reincidência ela é absurda. Então, nós fizemos um levantamento de todos esses adolescentes da região inteira, verificamos os reincidentes e encaminhamos um documento para o Ministério Público para que ele chame o responsável por esse adolescente, porque tem um caso, ele em 6 meses, esse adolescente cometeu 3 crimes. 3 atos infracionais, né? Porque o adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional, né? Beira-Mar é que são 14 crimes já. Então, mas lá é a região da capital, né? Sim, é aqui da nossa região. A senhora é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Terminando o raciocínio. Só complementar, né? Então, esse adolescente, em especial que eu vou comentar, ele praticou um furto num mês. Mês seguinte, outro furto. E no outro mês ele cometeu um furto de auto. Ou seja, ele foi num progresso de criminalidade, porque a impunidade ela acaba acontecendo, né? Agora, em relação à maioridade penal ou não, é uma questão que, na minha posição, eu me abstenho de comentar, porque seria algo para ser discutido assim num outro fórum. Seria importante, comandante, pegando o gancho do Éder, porque vira e mexe isso é pauta na Câmara Municipal, o próprio Éder várias vezes comentou sobre a segurança. Sobre alguns desses itens, a senhora que está há cerca de 3 meses no cargo, qual a visão que a senhora tem, por exemplo, equipamentos de tecnologia, até o Éder citou agora há pouco, drones, para o cidadão que está em casa? A utilização do drone, até que ponto resolve dar eficiência no trabalho da Polícia Militar? A questão de vídeo monitoramento, muito se coloca como salvador da pátria, que vai coibir a atitude de vândalos ou de criminosos. Até que ponto isso realmente ajuda na eficiência e no resultado positivo do trabalho da polícia? A tecnologia. Me permita emendar, porque nós, antes deste programa, tivemos a oportunidade de ter um encontro com a Coronel, e nós estávamos conversando algo que nós discutimos com o prefeito e na campanha com o prefeito Paulo Pinheiro, porque se a cidade de São Caetano do Sul é o 4º menor município em extensão territorial do Brasil, se todas as ruas estão asfaltadas, se temos condições de instalar as novas tecnologias todas em São Caetano, poderíamos fazer um piloto em São Caetano do Sul. E naquela oportunidade nós registramos já um projeto, tem um projeto para fazer um piloto, para ver se dá certo. Porque as ideias são mirabolantes, como disse anteriormente, depois na prática, principalmente na época de campanhas, promete coisas e a coisa não dá certo, pelos entraves técnicos da ideia que a gente tem para materializar a ideia. Então, São Caetano pode fazer. Então, por exemplo, nós temos 16 entradas no município de São Caetano do Sul, aonde por 7 dessas entradas trafegam 82% dos automóveis que cruzam para os outros municípios, o nosso município. Nosso município é espaço para acesso aos outros municípios da região, São Caetano do Sul. Passagem, né? Próximo de São Paulo. Então, nós poderíamos fazer aquelas guaritas, né? Com a parte elevada, onde ficaria suspensa, né? Com maior segurança, colocar os drones a 100 metros para verificar. Era uma tecnologia só da China, hoje está que vendia só para os estados e tal, hoje já pode ter acesso os drones. Também nós tivemos uma experiência muito interessante, histórica, do Getúlio Vargas, que fez o inspetor do quarteirão, porque não vejo outra maneira de haver segurança, como a senhora muito bem disse, se não houver integração entre a sociedade civil, a Polícia Militar, a GCM, e aí então, se isso houvesse essa integração, não ficaria só como vitrine dos problemas de segurança a Polícia Militar, porque é a que está na rua, é mais fácil jogar a responsabilidade. Então, integrar em São Caetano do Sul uma série de fatores usando a tecnologia, o cidadão de cada bairro, um cidadão em cada um dos bairros, em cada um dos quarteirões, ele conhece aquele quarteirão, ele fica com aqueles rádios, ele pode fazer contato, dizer uma vez a cada 400 e poucos dias São Caetano ele fica um cidadão, recebe o diplominha, ele se integrou com a Polícia Civil, ele contribuiu, porque ele conhece o bairro, o quarteirão, sabe a luz que fica acesa, o carro que frequenta, ele pode trazer notícia rápida para averiguação, que é a polícia preventiva, os atos preventivos das polícias. Então, isso tudo pode ser feito em São Caetano do Sul como um piloto para ver se dá certo. Nós, quando conversamos, Coronel, a senhora até entendeu, no primeiro momento, de que se nós poderíamos unir o Paulo Pinheiro, que é o prefeito, no caso o prefeito, os cidadãos, a associação comercial, dissemos naquela oportunidade, aqui tem grandes empresas, Ney.
a General Motors, Casas Bahia, será que eu tenho prazer de ter a minha empresa, uma empresa dessa magnitude, numa cidade em que o furto de automóvel, nós somos sempre campeão. Então, essas empresas nos ajudando, com ideias, etc. Mas precisa realmente partir de alguém da área de segurança que conhece mais a técnica. A senhora vê como possibilidade de fazermos um piloto em São Caetano do Sul para dar vaso, consequência a essa colocação. Eu estou há 3 meses no comando aqui da região. E desde que eu iniciei aqui o meu comando, todos os contatos que estão sendo feitos com a prefeitura visam, obviamente, essa integração e essa prestação de serviço melhor à população e, em consequência, o aumento desse sentimento de segurança, né? E o que nós trouxemos de novidade foi um projeto que, implantado em Guarulhos, está tendo muito sucesso, que é o denominado Projeto Radar, que é mais ou menos isso que você falou. A tecnologia, ela bem utilizada, evidentemente que ela é super benéfica e ajuda demais, ela potencializa qualquer ação humana. E esse projeto Radar, resumidamente falando, ele se valeria das imagens de câmeras colocadas nos municípios, com a possibilidade de leitura de caracteres de placas, e já com a tecnologia da PM disponível, sem custo nenhum para as prefeituras, essas imagens, elas seriam encaminhadas para o banco de dados, né, no caso, né, é um centro de processamento de dados da Polícia Militar, que repassaria para as viaturas através de um tablet. Então, em tempo real, né, um veículo que tivesse o registro de furto ou roubo, que passasse por essas câmeras, esses dados seriam enviados para esse centro, que encaminharia para as viaturas a característica do veículo produto de furto ou roubo. O policial militar, de posse dessas informações, ele teria condições de realizar um cerco e prender esses criminosos. Isso está acontecendo em Guarulhos. Nós já fizemos 3 reuniões com os representantes da prefeitura. Fizemos dessas 3 reuniões, uma foi inclusive em Guarulhos, levamos esses representantes até o Copom de Guarulhos para verificar em loco como é que funciona. E começo de setembro agora eu participei a convite do consórcio intermunicipal dos prefeitos daqui da região e expus o trabalho, né? O que ocorre é que já existe um projeto, né, um grande projeto, que são os portais eletrônicos, que acaba sendo numa escala maior, exatamente isso que você falou, das guaritas aqui em São Caetano. E assim, mas o que eu estou querendo frisar é que o custo desse projeto Radar, que poderia ser um piloto, que poderia ser algo inicial, ele teria um custo muito reduzido, porque esse projeto do consórcio, ele é um mega projeto, né, e que ele depende de verba federal. Então, a gente imagina que demorará um pouquinho mais. E a ideia... O consórcio é para todos os 7 municípios. 7 municípios. Então fica mais caro. Isso, mas assim, eu vejo assim que é algo importante tratar a região do ABC como único. Não tem como, né, isolar. como um todo, não exatamente. Justamente por essa facilidade das divisas e por essa migração, né? Então nós ainda estamos em tratativas, os prefeitos eles se colocam favoráveis. O que ocorre? As câmeras que existem hoje de monitoramento, elas não fazem a leitura desse caractere, né, da forma como seria necessária em tempo real para encaminhar para as nossas viaturas. Então precisaria de alguma adaptação e evidentemente de algum recurso. E qual que é o próximo passo, comandante? A senhora apresentou essa iniciativa, um Isso. case de sucesso. Isso. O consórcio, por sua vez, os prefeitos também apresentaram uma alternativa. E qual que é o próximo passo para o denominador comum? As instalações das câmeras. Coronel, vamos esperar que o prefeito lá de Guarulhos, ninguém tenha uma visão política assim, falando, é de tal partido, então eu não vou copiar isso. Se começar com essa porque história... nasce com o olho azul, todo mundo quer ser o pai. Aí não. Vamos imaginar que segurança é a nossa vida, né? Até porque se nascer com o olho claro, é filho da comandante, né? Não, eu tenho 3 filhos, mas não tenho olho claro. Mas isso é questão Mas qual que é o próximo passo, comandante? Então, o próximo passo é a instalação dessas câmeras. E todos os municípios, os prefeitos se mostraram favoráveis, mas, como eu falei, existe a situação de recurso, né? Por exemplo, Ribeirão Pires, né, a secretária de Segurança, eles já estão em processo de licitação, mas é só para o ano que vem. O que eu vejo de Diadema, de Santo André, de São Caetano, né, mas de Mauá. Mas não vai ser contratação então, via consórcio? Cada prefeitura vai ter que abrir uma concorrência? Essa proposta da Polícia Militar seria individualizada, cada cidade faria a sua. Mesmo porque, assim, a preocupação dos prefeitos, mas quantas câmeras? Eu falei, não tem número, né? Se instaladas em algumas
algumas posições estratégicas, elas não precisariam ser muitas e o custo reduziria. E o Estado né? não pode ajudar com verbas? Mas o Estado já coloca a tecnologia à disposição, né, dessa leitura de placas. Isso não vai ter custo nenhum para o município. Então, Coronel, olha, dizer à senhora o seguinte: insisto que São Caetano do Sul, em todos os aspectos da necessidade e demanda social, pode ser piloto. Pela extensão, insisto nisso. O Paulo Pinheiro, nós fomos na rua. E o Paulo Pinheiro prometeu para o povo de São Caetano do Sul que, até mesmo por causa das circunstâncias dos nossos espaços, reduzir isso. Então eu quero fazer um apelo hoje aqui, na presença da Coronel, da Polícia Militar, quem dirige a região. Paulo, eu vou aí ficar te perturbando um pouquinho, viu? Um pouquinho mais que eu já faço. E aí, para que essas câmeras, que a Coronel disse que não é um investimento tão alto, nós deveríamos fazer aqui um piloto, fazer um teste, verificar, falar, como eu disse, com as empresas privadas também de São Caetano do Sul para colaborar, para que nós possamos. Agora, é evidente que isso não pode, por causa da técnica, do conhecimento de combate, onde tem as informações, onde tem maior roubo, furto de automóvel, etc. Qualquer crime contra o patrimônio é o que mais acontece, parece que em São Caetano do Sul. Então precisaria haver, meu irmão, alguém destacado, vou falar com o Paulo, fazer contato com a senhora, para que a gente possa dar essas informações e vamos ver se a gente se vira. Aí nós vamos nos virar para pôr a câmera aqui, chipar um carrinho ali, fazer algumas coisinhas pequenas, porque se nós conseguirmos em São Caetano mostrar, olha, reduzimos, e passar isso para o consórcio, o Marinho e os outros falaram, não, pera, porque politicamente, se eles conseguiram com tão pouco, vamos dar prioridade para isso. Porque se for esperar mesmo do governo federal, e aqui não é nenhuma crítica ideológica a quem administra o governo federal, se for esperar pela burocracia, pelos projetos, não vai vir nunca. Então eu quero deixar claro, Coronel, que eu vou levar aqui esse apelo. Paulo, é pouco, abra oportunidade política, desejo político, opção política, determinismo, para que a gente possa ouvir qual é o melhor sistema para implementar em São Caetano com as câmeras, com esse do projeto radar, né, com os drones, seja o que for, que não é realmente um investimento tão alto. Vamos até fazer um apelo para as empresas, para fazer esse piloto pequeno em São Caetano, para que a Coronel possa falar, olha, eles fizeram em São Caetano. Eles fizeram em São Caetano, deu certo. Vocês vão fazer ou não vão, pessoal do consórcio? Então, e fora acrescentando, né, essa situação, é lógico que as ações elas estão sendo realizadas. Recentemente, essas câmeras de monitoramento mesmo, elas também são importantes. E graças a essas câmeras de comércios, foi identificada uma quadrilha de furto de veículos. Foi presa recentemente. Então, isso nós já vamos verificar o efeito nas próximas estatísticas do mês seguinte. Perfeito. Então, paralelo a isso, é que assim, como eu disse, a tecnologia ela viria a somar. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Aqui, entrevista coletiva com a comandante do policiamento da segurança pública da região do Grande ABC, a região mais industrializada do país, a Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira. Marcos Savoy, qual é a sua pergunta? Opa, tem uma sim. Coronel, a gente sabe que um dos problemas grandes da Polícia Militar, em todo o estado de São Paulo, mas na região do ABC também, é a questão do cachaceiro, né? Do cara que bebe, tem aquela irresponsabilidade. E aí nós tivemos aí, com um grande até sucesso, não sei como está funcionando hoje, pelas informações que tenho, não funciona muito bem, a questão da lei seca em Diadema. Como que está? A senhora articula isso com os prefeitos? A senhora aprova?
Porque é um problemaço isso, né? O cara pega, bate carro, discute em casa, causa um monte de problemas aí para a polícia militar, né? Não, é uma medida extremamente importante adotada pela Prefeitura de Diadema. Foi em 2002, já há bastante tempo, e os índices de homicídio, eles reduziram drasticamente. Porque não é só a questão da bebida e das brigas, né? Há envolvimento realmente nos entornos, inclusive, não é só nos bares, né? Nos entornos também. Então, o que a gente entende é que é uma política importante, mas que precisaria ter uma adesão, no caso, falando da região aqui do ABC, das outras cidades também. Porque esse jovem ou essa pessoa que ela não tem a possibilidade de ir num bar, alguma coisa no município porque ele fecha, ela acaba indo para os outros municípios. Então não precisa articular, porque Diadema deu certo, porque estava lá articulado com a guarda, com a prefeitura, com os fiscais da prefeitura, né? Porque o que tem de locais irregulares e a polícia militar não vai fechar um local irregular que, se eu não me engano, não é função da polícia, né? Com a própria comunidade, né, envolvida nisso. Eu não acho que teria que ter essa integração toda. O vereador Éder Xavier podia falar um pouquinho disso também, né, vereador? Porque aí requer também essa maior integração, né, da população local com a polícia e com a prefeitura também. Não adianta só a senhora querer fazer que não vai dar, né? Então, eu entendo que é uma necessidade, assim, que a população ela precisa se manifestar realmente e exigir, né, uma legislação que atinja esse tipo de problema. Né? Não só isso, e agora, assim, mais recentemente, a questão dos pancadões também é um problema sério. No nosso Copom, a maior demanda é a de perturbação do sossego em razão desses pancadões. Então, a população ela tem uma parcela importante em nos ajudar e nos informar, se ela souber com antecedência, para que a Polícia Militar possa antecipadamente ocupar aquele terreno e impedir o início desse pancadão. Mas mais uma vez, então, a gente retorna na importância da participação da comunidade, de exigir, né, dos seus prefeitos, dos seus governantes, medidas que acabem dificultando ou impedindo ações que incomodam tanto e que são iniciadores de crimes mesmo. Né? Nessa linha, coronel, queria insistir um pouquinho nisso. Não está faltando algum tipo de reforçar a comunicação para melhorar a imagem da PM? Porque hoje, por exemplo, nós temos um partido político que ele defende a desintegração, a desarticulação, a extinção da Polícia Militar de São Paulo, que eu acho um absurdo. Como é que você vai viver sem polícia? Não está faltando, assim, melhorar o pacote de relações públicas entre a Polícia Militar e a população? Porque, por exemplo, hoje você percebe que o jovem da periferia, o jovem, a criança, é o futuro desse país, minha gente. E nós percebemos que o jovem, ele desenvolveu uma imagem negativa em relação à polícia militar. Do contrário, a contramão disso é que o jovem desenvolveu uma imagem positiva do bandido. Hoje tem jovem que ele acha bonito dizer que é bandido, ou ele se espelha em marginais. Não falta, sim, uma linha de frente, uma comunicação, como eu disse, um pacote de relações públicas para poder fazer uma integração melhor da polícia militar com a nossa sociedade? Olha, eu entendo que esse papel ele pode ser melhorado, de fato, mas nós já realizamos bastante atividade em relação a essa questão da imagem. E um dos exemplos que eu posso mencionar aqui é o ProERD, que é um programa que tem 20 anos, que trabalha com crianças na idade de 10 anos, né, da 4ª série primária, né, e realmente procura passar valores, passar ensinamentos para que essa criança ela cresça sabendo qual é o caminho a seguir. Então o ProERD ele trabalha nas escolas, no caso assim, trabalhando com a questão dos males das drogas, mas também da violência. O que ocorre, mais uma vez, que a gente comenta, é o cenário que nós vivemos. As famílias, isso assim, é algo assim muito... Não precisa ser nenhum estudioso para identificar que as famílias elas estão desestruturadas. Então isso acaba também refletindo na condição desse jovem, que às vezes não tem uma escola de qualidade, ele não tem um exemplo dentro de casa e ele acaba indo para o lado do crime. Então a Polícia Militar ela acaba pegando esse produto, né, no final já em crise, já às vezes numa situação até irreversível para lidar. Então o ideal é que a situação ela seja trabalhada desde o início, né, desde a formação, com famílias que tenham condições de ter um emprego bom, de ter escola boa, né, para que daí esse jovem, né, ele cresça num ambiente que ele tenha
opções de futuro, né? Leandro Amaral, é o homem. Vamos lá. Bom, comandante, do seu antecessor, o Mauro Ricciarelli, o que a senhora pretende dar sequência como ações no comando da PM? O que a senhora pretende aprimorar e mais? Quem está em casa nos acompanhando, pode ter perspectiva de uma grande operação? Por exemplo, um dos antecessores ficou aqui conhecido pela questão da força total. Isso. A senhora pretende inovar, dar sequência a essas operações, para a gente deixar claro para o nosso telespectador? Sem dúvida. O Coronel Mauro, eu, com grande honra, acabei substituindo ele no comando do ABC, e o que ele deixou de iniciativa que nós estamos dando continuidade, em especial, são as operações de divisa, junto com a capital. Então nós temos constantemente realizado operações, os nossos coordenadores operacionais, que são oficiais responsáveis pelo planejamento, eles fazem os contatos técnicos, não tem burocracia, não tem dificuldade nenhuma, e nós realizamos essas operações nos pontos onde nós verificamos uma maior incidência criminal. Como são essas operações, rapidamente? Rapidamente. As viaturas, elas fazem o patrulhamento do lado de lá e nós do lado de cá, né? Então há a comunicação e as abordagens são intensificadas, a saturação é realizada, e aí, evidentemente, esses criminosos, eles acabam ou se recolhendo, ou eles são presos numa tentativa de migrar, ou vice-versa, de São Paulo para cá ou daqui para São Paulo. Nós temos ali na área de Mauá, em especial, e aqui na área de São Caetano, com o 21º Batalhão da capital. E aquela operação Cavalo de Aço? Isso daí é realizada constantemente, são operações de rotina para nós. O que é isso aí? É para parar a motocicleta? A Cavalo de Aço, a característica principal dela é o uso de motos. Tá. Né? Então, em grandes corredores de veículos, onde a facilidade da moto ela acaba nos favorecendo em relação a criminosos, porque uma grande parcela de roubos de veículos ou em veículos é praticada por motociclistas, então nós temos essa facilidade de... O helicóptero Águia segue à disposição do ABC? A hora que nós precisarmos. Nós realizamos uma grande operação em Santo André, chamada Citadel, vamos realizar uma outra em breve, e aí nós solicitamos recursos da capital, do Águia, do policiamento especializado de choque e também do trânsito. No caso, o Cavalo de Aço da unidade de trânsito especializada, eles acabam patrulhando em torno dos locais onde está sendo realizada a operação, e se eles verificarem qualquer... cara escapando exatamente, eles vão atrás e trazem. Legal, então, legal. Nós temos essa operação. A Força Total, ela é uma operação que também periodicamente nós realizamos. É que assim, nós temos a política de permitir que cada comandante de batalhão, ele administre os seus recursos da forma como ele entende melhor, porque ele está ali no dia a dia vivendo a cidade. Quando nós realizamos a Força Total, nós concentramos as viaturas de todos os municípios em um determinado ponto. Por isso que é feita periodicamente, para nós não desguarnecermos as forças de cada comandante de batalhão territorial. Coronel. Vereador Éder Xavier. Coronel, eu ouvi aqui de um dos nossos circunstantes de que os jovens desacreditam da Polícia Militar. Queria fazer as seguintes considerações da senhora para as suas observações, estamos quase chegando já no final do programa. Nós sabemos que a Constituição, na busca do bem comum, tem 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não é isso? Esses poderes integrados, ou não, passaram, na verdade, a base deste jovem que não confia mais. Por quê? Nós temos no Poder Judiciário juízes ou operadores desse poder vendendo sentenças. Nós temos políticos no mensalão, no petrobolão, nós temos no Executivo prefeitos, administradores que fazem isto e aquilo, etc. Então, na verdade, o que há um descoroçoamento dos jovens, e não só dos jovens, com a estrutura de mando e poder que nasce na Constituição, com a finalidade de buscar o bem comum, mas não está buscando bem comum coisa nenhuma, pela essa degradação que nós estamos verificando no tecido social. Não é só no Brasil, é no mundo todo, com todas as guerras religiosas, etc, etc, etc. E a senhora disse muito bem, estou juntando a fala de um dos circunstantes com o que a senhora disse. Este jovem que, no final, a Polícia Militar tem um contato, quando nem sempre ele está já em condições de ser reintegrado à vida social da paz e na harmonia. Quer dizer, a degradação que há não pode ser um só responsabilizado. Então, eu espero que a senhora saiba que nós, os jornalistas, os comunicadores,
aqueles que estão lá na Câmara, verificam e querem interpretar de imediato a ansiedade, a demanda coletiva. Essa visão eu até agradeço, porque às vezes realmente nos é cobrado, por isso que eu falo. O meu trabalho em relação aqui à região do ABC, além de toda essa questão técnica e operacional, é colocar o policial militar como uma pessoa importante, que ele tenha consciência da responsabilidade dele em relação à segurança das pessoas e que ele tenha uma motivação para realizar bem o seu trabalho. Porque não é fácil, né? Uma instituição que está presente nos 645 municípios do estado às 24 horas por dia, ter só 100% de sucesso. Nós temos problemas, nós temos algumas dificuldades. Então, essas críticas bem posicionadas, elas são muito bem-vindas. Agora, realmente, colocar todo o peso da responsabilidade em cima de cada policial é além. Né? É um excesso. Então, por isso, meu papel de trabalhar com esse policial, trabalhar, evidentemente, o aperfeiçoamento técnico, o conhecimento dele profissional, mas também a questão da autoestima, a questão da valorização dele como profissional, então, como pessoa. Então, eu entendo que não tem outra maneira de não integrar a sociedade civil com os organismos de segurança. Como que, um detalhe, assim, como que a senhora vê uma coisa para materializar mesmo essa integração que é tão decantada, não é, Savoy? Ela é falar, o policial militar vai começar a abraçar, mas no fim, uma coisa objetiva da sua experiência, a senhora teria para dizer assim, olha, isto a sociedade, não consegue, como a senhora bem disse, a gente sabe, ninguém comparece, não consegue. Agora vamos dizer assim, não comparece porque o policial militar ou quem está lá não coibiu o furto do meu automóvel, e aí a gente verificando todas as dificuldades, porque é que nós dissemos, o comandante da polícia militar, será que ele tem os automóveis necessários? Será que tem à disposição toda a tecnologia? E aí cobrar é tão ruim. Existe alguma maneira que a senhora, na sua experiência, verifica, olha, se isto for feito, ou uma série de conjunto de ações, há a possibilidade da sociedade civil se envolver com a polícia militar, que é aquela que está mais próxima de todos, né? Eu não vejo uma solução mágica, não. Eu vejo, assim, uma persistência, né? Um trabalho contínuo de mostrar para a população que ela é importante, né? A nossa Constituição de 1988, ela é denominada Constituição Cidadã, ela trouxe muitas modificações. E uma é essa, realmente. Mas as coisas, elas demoram, né, a se processar, demora a se processar. Então eu conto muito aqui e sou muito grata à imprensa aqui da região, muito mesmo. Eu já trabalhei em outras localidades onde não havia essa integração e esse apoio da imprensa em relação à nossa instituição. Eu acho a imprensa que tem um papel fundamental nessa divulgação, nessa demonstração da importância da população. E nós continuarmos o nosso trabalho, né, mostrando o que temos de positivo, procurando mostrar o que nós estamos corrigindo, o que precisa ser corrigido e assim continuar. Não vejo uma solução mágica. Uma coisa mágica não tem. Não vejo. Marcos Savoy, 30 segundos para suas considerações finais. Não, agradeço demais, viu, Ney? Foi um prazer estar aqui com todos. Valeu mesmo, para mim é uma experiência sempre a mais, vou sempre aprendendo. Desejar muita sorte aqui à Coronel Cláudia, aos seus assessores todos, ao nosso comandante aqui em São Caetano, o Capitão Terron, né? E dizer que a gente está sempre apoiando aqui, estamos do lado da Polícia Militar e desejando muito boa sorte, dizendo que a Polícia Militar melhorou e melhorou muito, 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 na minha opinião, e graças a vocês, que são capacitados, né? Tá? Marcos Savoy, de segunda a sexta-feira às 14 horas, a TV Web São Caetano. Estou nesse pedaço aqui, toda quarta. Leandro Amaral, TV Web São Caetano e Rádio do Grande ABC. É isso aí, Ney. Mais uma vez, obrigado Savoy, Tony, Dr. Éder Xavier, em especial a Coronel Cláudia, parabenizá-la mais uma vez pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil. Aliás, aqui no Brasil todo mundo tem mania de ser treinador e gosta de dar pitaco em tudo, e na segurança não é diferente, né? Parece que para quem está fora tudo é no passe aqui, de mágica, tá resolvido o problema. Mas importante, como a Coronel deixou claro, e aí o recado para quem está em casa e nos assiste nesse momento, é que tem que participar também. Não adianta cruzar os braços em casa e jogar toda a responsabilidade na Polícia Militar. É igual o pai e a mãe que joga o filho na escola e delega ao professor toda a responsabilidade da criança e não cumpre o seu papel em casa. Então não adianta nada se você não cumprir sua parte. Deu bobeira no semáforo, deu bobeira na porta de casa e depois, sei lá, não tinha polícia passando aqui em casa, mas você também deu mole
Então tem que cumprir, tem que fazer sua parte. Parabéns, Ney, parabéns a todos e parabéns também ao comandante. Caro amigo Tony Duarte, TV Web São Caetano. Ok, Ney, muito obrigado pela oportunidade também, os companheiros aqui presentes, a Web TV, por abrir esse espaço democrático, esse espaço plural, e algo que eu gostaria de dirigir ainda a palavra à nossa comandante, é que infelizmente nesse país nós vivemos uma total inversão de valores. Porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil, o Exército Brasileiro são entes que estão aí para resguardar a segurança da população, e esse é o papel deles. E nós deveríamos, na verdade, aplaudir esses entes, essas instituições que são importantíssimas, inclusive, para o exercício da democracia. Eu a parabenizo e desejo toda a felicidade nessa empreitada, comandante. Obrigada. Vereador São Caetano, o advogado Éder Xavier. Eu sinto de todo o coração, de verdade, eu sou o tal do polêmico que fala o que pensa, e eu sinto que a senhora traz mesmo na sua alma e consegue exteriorizar isto que é tão necessário, a proximidade, porque nós falamos aqui que não há segurança sem integração com a sociedade. A senhora certamente dará exemplo para todos, e como São Caetano, o ABC, tem ressonância nacional, que o seu trabalho, que esse espírito que a senhora está impregnando o seu trabalho, possa também campear por outras praças e conquistar na mesma maneira São Paulo e o Brasil. Ou seja, aqueles que estão no comando da segurança têm que ter essas suas características de docilidade, firmeza, docilidade, mas nunca afetada. Parabéns, um prazer estar fazendo o programa com a senhora Coronel Cláudia Rigon. Obrigada. Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira, muito obrigado pelos cumprimentos, pela sua participação. E a senhora vai encerrar o programa, por favor. Eu tenho só a agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, colocar a nossa instituição, a Polícia Militar, à disposição da população aqui da região do Grande ABC. Eu reitero o meu compromisso, meu e dos meus policiais, da minha equipe, de trabalhar incansavelmente pela segurança aqui dessa região. Contem com a Polícia Militar. Obrigada.